Esses dias eu coloquei o vídeo de um pastor que supostamente exorcizava, uma mulher possuída, supostamente possuída, com a sua sombra, fazendo uma referência direta, salvo engano a Pedro, né? No livro de Atos que passa e a sombra vai curando. Eu não lembro se a sombra chega a exorcizar, mas curar eu lembro que sim, de cabeça agora eu realmente não lembro. Ou seja, o sujeito se coloca literalmente no mesmo nível, no mesmo patamar dos santos apóstolos. E é curioso porque no vídeo ele ainda questiona a sua plateia, porque ali é um teatro barra circo, né? Eu tô dentro da Bíblia ou não tô? Todo mundo, tá. É... Sou um herege? Todo mundo, não. Bom, resposta, é. É sim, amigo. E o problema, na verdade, é que quando eu posto isso, sempre vem um ou dois protestantes, geralmente com a mesma linha de argumentação. Ah, mas espera aí, você pega o pior exemplo ou o mau exemplo e generaliza. Não. Isso demonstra que essas pessoas que geralmente questionam isso, não dá para de fato falar que todos falam isso, mas pela minha experiência é o que mais rola, né? O que eu quero demonstrar com esse tipo de vídeo não é a partir do exemplo particular generalizar. Eu sei que não são todas as denominações protestantes que são assim. É óbvio que não são assim. É óbvio que existem denominações protestantes que levam a sério o campo espiritual, a batalha espiritual. É óbvio que existem denominações protestantes que respeitam seus fiéis e buscam a sua maneira interpretar a Bíblia da melhor forma possível. Mas é justamente esse o problema. Elas buscam, as denominações sérias buscam a sua maneira interpretar de forma correta as escrituras. O que isso significa? Que é o sola escritura 100%, é o puro suco da sola escritura. Que é justamente o seguinte: cada um, segundo os seus critérios e iluminados pelo Espírito Santo, podem realizar a interpretação que bem lhes aprouver. E qual que é a segurança que se tem? Única e exclusivamente a iluminação do Espírito Santo. Como que geralmente você sabe que o sujeito está iluminado ou não pelo Espírito Santo? Olha, via de regra você não sabe. Mas existem pelo menos um ponto e um fator principal aí, que é o cumprimento a médio e longo prazo, a confirmação dessas interpretações, dessas profecias, piririporó. Ou seja, durante um tempo, no mínimo durante um tempo, você fica literalmente no escuro, sem saber se aquilo ali de fato veio do Espírito Santo, se o sujeito de fato foi iluminado pelo Espírito Santo ou não. Via de regra, a maioria não é. Esse é o problema. Porque o sujeito, pelos seus sentimentos, pelo seu critério subjetivo, imagina, supõe, ainda que seja honestamente, o cara realmente acredita que está sendo iluminado pelo Espírito Santo e de repente não está. De repente o sujeito está só com alguma emoção, algum pensamento positivo, e aí ele pode cometer um erro terrível. Então, eu estou aqui, inclusive, dando o braço a torcer de que talvez a maioria dos sujeitos seja honesto, esteja ali realmente para ajudar as pessoas. Eu não parto do princípio de que todo mundo é ruim. O problema é, a sola escritura, esse exemplo, esses exemplos que eu coloco, de nego com espada eu ia falar missa, né? Nos cultos protestantes, o sujeito com vestido de leão, o sujeito exorcizando com a sombra. Isso aí não é um desvio do protestantismo como pressupõe a ideia geralmente dos seus contrários. Muito pelo contrário, é a consequência lógica. Então, quando eu posto um vídeo de um sujeito exorcizando realizando um suposto exorcismo com a sua sombra, eu não estou falando que todos os protestantes são assim. Estou falando que o protestantismo bom, aquele que
visa buscar uma interpretação legítima, com cuidado, com exegese e tal, não pode criticar aquele ali. Não tem o direito de criticar. Por quê? Porque aquele ali está seguindo os critérios subjetivos que ele tem, que ele estabeleceu pela sola escritura, que é justamente isso. Pelo seu critério, pela sua interpretação, desde que iluminado pelo Espírito Santo, você pode fazer a interpretação que você quiser. Agora, o problema é justamente isso. Como é que você sabe que o sujeito está sendo iluminado pelo Espírito Santo, cara? Pode ser que sim, sim. E se não for? E aí, como é que fica? Onde é que você para? Você para nesse circo que está aí. Onde o sujeito fala que foi iluminado pelo Espírito Santo para você dar todo o seu salário. Onde o sujeito fala que foi iluminado pelo Espírito Santo para você fazer um carnê. Eu vi esses dias um pastor gigantesco, que eu nem sabia que existia, tem quase 10 milhões de seguidores, e você recebe um carnê, o tal do mais do que vencedores, alguma coisa assim. Você recebe um carnê, velho. Um carnê. Velho, que porra é essa? Que porra é essa? E qual que é o problema? O problema é justamente esse. Aí chega um sujeito protestante mais tradicional e fala, não, mas isso aí não é o verdadeiro protestantismo. É sim. Você pode ter uma interpretação mais tradicional da coisa, mas quando Lutero, Calvino e aquela putada toda decidiram romper e subjetivar qualquer um através da iluminação do Espírito Santo e da sua análise pessoal, interpretação pessoal e subjetiva das escrituras, podem realizar suas interpretações e um não pode criticar o outro. Tanto é que, até você pensando em reforma clássica, né? Você tem o luteranismo e você tem o calvinismo, que tem visões soteriológicas completamente diferentes uma das outras. Visões salvíficas, não é questões periféricas, são questões centrais. E um fica tentando convencer o outro de que está certo. O problema é justamente esse. Fica empate de 0. O catolicismo vem com um negócio chamado tradição, magistério, sucessão apostólica. Ainda que entre um papa desgraçadamente horrível aí e sim, no pior cenário possível, ele nem consegue alterar as questões pilares ali do catolicismo, ele não consegue, velho. Por quê? Porque é justamente essa inerrância. Até no debate o cara falou: "Ah, vocês confiam demais na inerrância católica". E o jeito que ele falou assim, vocês confiam demais nas pessoas católicas. Não, não é na pessoa do Papa. Não é na pessoa do. Nesse sentido, a inerrância não é nesse sentido. Mas na igreja milenar. É a igreja que está além. É a supratemporal. É nessa que há a inerrância. É óbvio que se o sujeito está ali, ele pode cometer um erro. Mas a igreja, ao longo dos milênios, desses 2 milênios, justamente buscou se blindar de eventuais pessoas que ou entram por maldade ou podem eventualmente se corromper ali pelo poder, pela questão política. Isso pode acontecer, ninguém é imune. Nem a igreja. Tanto que já houveram papas aí, no mínimo questionáveis ao longo da história. Ok? No passado esteve papa que tinha amante e tal. Então, assim, você tem umas histórias cabulosas. E a igreja sobreviveu a isso, justamente porque ela tem critérios outros para fundamentar uma explicação. Então, quando eu chego com uma interpretação bíblica de determinado trecho, o sujeito olha e fala, tá, mas qual que é a sua base para isso? Ah, o que eu acho. Não, mas o que você acha, amigo? Peraí, vamos pegar São Tomás? Vamos pegar São Tomás? Vamos pegar, sei lá, Santo Agostinho? Vamos pegar os grandes doutores da igreja? Vamos pegar aquele que funda a moral da igreja, vamos pegar o catecismo, vamos pegar o Código de Direito Canônico, vamos ver o que está previamente estabelecido e ver se isso se coaduna. Não coadunou, você tem que largar isso. Ah, mas eu quero. Então, você quer mesmo? Você tem certeza? Tenho. Então você não é católico. Você vai para lá. Pode fazer, mas para lá. Aqui dentro não. E no protestantismo? Se eu estou numa igreja e acredito que a salvação vem da guarda do domingo, eu fico no meu quadrado. Se eu acho que é do sábado, eu monto o adventismo. Se eu acho que eu posso ser. A ideia de monogamia não é interessante, eu vou lá para os mormons. Percebe? Então, qual que é o critério? É do sujeito. Subjetivo completamente. Esse é o problema. Então, não se enganem, quando eu coloco esse tipo de conteúdo, eu não estou generalizando, falando que todos são assim. Eu sei que todos não. Apesar de ter uma quantidade considerável de denominações que fazem isso. Considerável.
ok? Não é mais uma inversão. Antes você tinha 2 ou 3 que faziam isso e a maioria era relativamente séria. Agora inverteu. Agora inverteu. A maioria é assim. Mas tem tem denominações, tem pastores sérios, tá? A gente sabe disso. Mas a maioria é pentecostal e neopentecostal. Em termos estatísticos. É bom, saia na rua. Dê uma volta no centro de uma cidade, no bairro, vê quantas igrejas luteranas e calvinistas, presbiterianas você encontra e quantas Deus é Amor, quantas do RTT, quantas Universal, quantas igrejas da Graça. É só ver. É só contar, não precisa confiar em mim. Então a maioria é pentecostal e neopentecostal. Infelizmente, é uma realidade que os protestantes ditos clássicos não aceitam, mas curiosamente, como o professor Eduardo Faria uma vez falou, de maneira inteligentíssima, quando eles vão colocar na estatística o crescimento evangélico no Brasil e no mundo, geralmente eles incluem os pentecostais. Mas quando você aponta um pentecostal cometendo uma heresia, aí eles falam, mas isso aí não é o verdadeiro protestantismo. Ou seja, é uma argumentação viciada. Tá ok? Brevíssimo comentário. Até a próxima.